Você confiaria no homem mais rápido do mundo para salvar o universo? Pois é, talvez tenha sido um erro. O nosso querido Flash já foi um herói que se sacrifica e que é símbolo de esperança, mas também já foi o causador de tragédias cósmicas, massacres e colapsos temporais, que são dignos de um filme de terror. E hoje eu vou te mostrar as 7 maiores cagadas do Flash. Decisões que pareciam nobres, mas que acabaram jogando todo o multiverso no caos. E a última... Bom, digamos que ele quase apagou da existência todos os heróis que você ama. E aí, meu querido da Mansão Nerd, beleza? Eu sou o Rafael, seu parceiro nessa jornada do mundão dos heróis. E na moral, o herói de hoje é o meu favorito, então esse vídeo é com um baita carinho que eu tô fazendo, e por isso eu vou testar um formato diferente para falar as curiosidades sobre ele. Mas então é isso, não se esquece de já se inscrever e deixar seu like, porque isso ajuda demais o canal. E agora, bora pro vídeo. Imagina ter em suas mãos o poder de atravessar o tempo, correr mais rápido que a luz e salvar qualquer pessoa de qualquer tragédia. Parece incrível, né? Agora imagine usar esse poder e causar a destruição de todo o multiverso. Pois é, meu querido, esse é o peso que o nosso querido Barry Allen carrega. O Flash não é só um homem mais rápido do mundo, ele é talvez o herói que mais cagou com o universo na história da DC. E tudo isso começou com uma decisão motivada pela dor. Como todo mundo sabe, a mãe do Barry foi assassinada quando ele era criança. Um trauma que moldou a vida inteira dele, até o dia em que ele decidiu voltar no tempo e impedir ela de morrer. Só que nisso de salvar a mãe dele, ele destruiu toda a realidade. Ele criou um mundo inteiro sem a Liga da Justiça, com Thomas Wayne como Batman, Aquaman e Mulher Maravilha em guerra e o Superman como um experimento magrelo do governo. E isso tudo porque o Flash tentou consertar o passado. Essa realidade foi chamada de Flashpoint. E para desfazer isso, Barry teve que correr de volta e impedir a si mesmo de salvar sua mãe. Um sacrifício emocional e destruidor, porque imagina ele ter que impedir ele mesmo de salvar a mãe dele, praticamente aceitar ver a mãe dele morrer. Mas mesmo assim, ao consertar tudo, ele criou outra realidade distorcida. Essa corrida não apagou só uma linha do tempo, mas reiniciou todo o universo da DC. E essa foi só a primeira cagada dele, que é a mais famosa também. E anos depois, o mundo viu uma tragédia ainda mais chocante, quando o Wally West, o velocista que representava alegria, otimismo e esperança, passou por uma jornada cruel. Durante o Flashpoint, ele foi meio que apagado da existência, e quando ele voltou, encontrou um mundo que não se lembrava dele. Nem sua esposa, ele não tinha filhos, e nem os amigos dele lembravam dele. E essa dor silenciosa levou ele até o Santuário, que é um refúgio para super-heróis traumatizados. E ali, durante um colapso emocional profundo, Wally perdeu o controle da Speed Force e matou vários heróis em um único instante. O Arsenal, que era o seu melhor amigo, Poison Ivy, Blue Jay e mais outros. Só que ao invés de pedir ajuda, ele tentou encobrir tudo. Usou viagem no tempo, plantou pistas falsas e enganou todo mundo. E fez a DC inteira encarar a verdade de que até o mais puro dos heróis pode quebrar. Agora, sabe qual a parte mais cruel disso tudo? É que essa crise emocional do Wally foi alimentada por outra cagada do Barry, porque o Barry Allen lá em Rebirth, quando trouxe o Wally de volta, escondeu a verdade dele. O Barry sabia que o universo tinha sido alterado e que alguém tinha roubado anos da história, que pessoas tinham desaparecido da realidade e mesmo assim ele não contou nada. Isso porque ele estava com medo de machucar o Wally ainda mais. Então o Barry preferiu ficar em silêncio. E esse silêncio, esse vazio, foi o que empurrou o Wally direto para o colapso de Heróis em Crises, que foi o que eu citei anteriormente. E mais uma vez, o problema não foi uma corrida, foi uma omissão, um silêncio que o Barry escolheu, que acabou sendo um silêncio destrutivo. Só que não para por aí, porque antes de toda essa dor e essa história, o Barry também foi o responsável indireto pela criação de seu maior pesadelo, Eobard Thawne, o Flash Reverso. Thawne era um cientista do século 25 que era fã obcecado pelo Barry, então ele tentou recriar os poderes dele e viajou no tempo. Queria ser um parceiro do seu maior ídolo. Mas o que aconteceu? O Barry rejeitou ele. E esse vazio, esse desprezo virou raiva.
e a raiva deu origem à força de aceleração negativa, que é uma versão corrompida da Speed Force, alimentada por ódio, inveja e destruição. Então Town virou um monstro, e a culpa foi de Barry, que não percebeu o peso que tem de ser um símbolo, um herói para seus fãs. Mas se você acha que essas foram as únicas vezes que o Flash arrebentou com tudo, espera só até ver o que aconteceu em Flash War. Wally estava desesperado para recuperar os filhos que sumiram na crise temporal. Então ele é manipulado pelo Zoom e entram em uma corrida insana contra o Barry. E nisso eles correram tão rápido, mas tão rápido, que quebraram a própria Speed Force. E isso liberou forças que estavam presas a eras, como a Sage Force, que manipula mentes, a Strange Force, que é força bruta, e a Steel Force, que é a mais perigosa, que paralisa o tempo e representa meio que a estagnação total. Essas forças escaparam e se espalharam. Pessoas comuns foram infectadas e novos vilões apareceram. E o Flash, de novo, corre para apagar o incêndio que ele mesmo causou, literalmente. Só que no meio disso tudo tem algo mais trágico acontecendo. O Barry, com esse poder todo, com essa velocidade divina, vive correndo contra si mesmo, e não é uma metáfora. Ele já lutou com versões dele do passado, com versões de um futuro distorcido e com cópias criadas pelos paradoxos temporais. Em The True of the Flash, ele enfrenta um julgamento pelos próprios erros, e em Flashpoint, ele precisa impedir o seu eu que salvou a sua mãe, como eu disse lá na primeira curiosidade. E em The Bottom, ele revisita realidades alternativas e encara as consequências das suas viagens temporais. Cada vez que ele tenta corrigir alguma coisa, nasce uma nova versão de si mesmo, mais instável, mais quebrada e mais perigosa. Isso é um ciclo, uma corrida só que sem linha de chegada. O Flash tentando vencer o único oponente que nunca para, o seu próprio passado. E por fim, chegamos à sétima e última cagada. Aquela que parece pequena, mas é um dos erros mais repetidos na carreira do nosso querido Barry: confiar demais. O Barry já compartilhou Speed Force com várias pessoas. Algumas tornaram heróis, outras viraram monstros. O Godspeed, por exemplo, era um amigo que virou um assassino, matava velocistas para absorver os seus poderes, e foi o próprio Barry que deu acesso a ele. Também temos o Wallace West, jovem, impulsivo, com um passado conturbado, ganhou o poder, mas não a maturidade. E ainda teve as vezes em que o Barry nem percebeu que estava liberando a Speed Force para o mundo. Ela já se espalhou e infectou muitas pessoas. Caiu nas mãos de quem não devia, e no fim, o Barry sempre correndo para tentar consertar, para tentar entender, mas às vezes era tarde demais. Agora, falando nas cagadas, eu não acredito que você ainda não se inscreveu aqui no canal. Pô, meu querido, ajuda, cara, se inscreve, garante aí o seu quarto aqui na Mansão Nerd. Ó, vídeo novo toda semana de curiosidade dos quadrinhos, análise de filmes e muito mais. Tá moscando, cara? Mas agora, falando sério, o Flash é um dos maiores heróis da DC e o meu favorito, mas também é um dos maiores causadores das tragédias. Não porque é mal, mas porque é o lado humano dele. No final das contas, ele sente demais, ama demais, corre demais e pensa depois. E essas foram só 7 das maiores cagadas do Flash. Mas se tem uma coisa que o tempo nos ensinou, é que o Barry ou o Wally sempre vai vir mais cagada deles. E se você quer que eu traga mais curiosidades ou histórias, ou algum vídeo totalmente diferente, comenta aqui embaixo pra eu saber, cara. É o único jeito de eu acertar e trazer exatamente o que você quer. Sem contar que assim você vai estar me ajudando e divulgando o meu canal para mais pessoas. Então é isso, valeu e fui!